Então, boa noite a todos e todas. Damos início agora ao primeiro evento do projeto PIT, o projeto de pesquisa capitaneado pelo professor Minami e por mim. Eu sou o professor John Reis. Ambos somos da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. A gente dá início ao nosso primeiro evento, Pesquisas das Arcadas, com a convidada professora Marília Siqueira. O professor Minami vai fazer uma breve introdução e já a gente prossegue com os nossos trâmites, né? Professor Minami, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na abertura desse projeto, Pesquisa das Arcadas. É um projeto que começa para divulgar, pensando na divulgação das pesquisas das grandes escolas, não apenas processuais. A gente vai começar com o processo, mas talvez depois a gente pense em estender isso para outras universidades, para outros temas. Mas o importante aqui é divulgar a pesquisa que se faz para os alunos de graduação, para despertar esse interesse e justificar a relevância dessas pesquisas práticas, porque às vezes os alunos acham que é muito distante a pesquisa do que acontece no dia a dia nas suas atividades. Hoje que está todo mundo querendo soluções rápidas, será que a academia, será que as pesquisas que são feitas, elas não podem trazer dessas soluções e com qualidade? Desde a graduação, tentar dar esse incentivo ao aluno. Então, esse projeto ele é pensado muito nisso. Eu sou o professor Marcos Minami, sou da Universidade Regional do Cariri, e recebendo aqui hoje com muita alegria a professora Maíra, o professor Heitor Sica, convidado especial, e nós também temos os convidados, os demais professores que estão nos acompanhando, o professor João Claudino, da Universidade Paraíso, o professor Eli Eide, e acho que vou passar a palavra para ele se apresentar agora, que ele também está nessa coordenação desse projeto, juntamente com o grupo de pesquisa aqui da Universidade Regional do Cariri. É um evento que está tentando linkar várias universidades e a tendência é que a gente consiga aumentar mais o nosso círculo de alcance. Márcio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento, junto com o Minami, né? Eli, Heitor, né? A referência nossa aí, João, Marília, né? Professor John. Queria registrar aqui a presença dos meus alunos aqui da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAL, né? Da URCA, da USP, né? Tem alguns aqui, Centro Universitário Paraíso, Unifap, né? Se eu esqueci algum, vocês falem aí depois, Unileão, enfim. A gente tem inscritos de São Paulo também, da USP. Exato. Então, meu nome é Márcio Rocha, sou professor já há algum tempo. A gente está, esse projeto meio idealizado por Minami, né? E aí ele me inseriu, porque a gente está aí numa pesquisa em pós-doutorado sob a supervisão do professor Heitor Sica, e é uma honra para mim, né, fazer parte desse time. E é isso, espero que aproveitem o evento, vou estar aqui, né, qualquer pergunta, enfim, fiquem à vontade para fazer no chat. E aí o Minami, não sei se vocês estão percebendo, a câmera dele é tipo Jornal Nacional, né, lá desfocado, um negócio bem tecnológico, viu? Japonês não é brincadeira, não. Mas, enfim, sem maior de delongas, vou passar a palavra para o nosso querido Minami, que aí ele vai conduzir os trabalhos juntamente com o professor John. Um abraço a todos. Nós pensamos em um cerimonial bem rápido para ir de logo para os debates. Vou passar agora a palavra para o nosso querido convidado, professor Sica, tive a palavra porque se o nosso evento trata das pesquisas das arcadas, nós pensamos que seria interessante convidar um professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para apresentar um pouco das arcadas para todos nós presentes, para todos que vão depois acompanhar essa apresentação da professora Marília. E é muito gratificante para mim, para o Márcio, receber o professor Sica, porque ele foi sempre incrível nos contatos acadêmicos que nós tivemos.
uma pessoa super, super acessível. Eu acho que ninguém melhor para apresentar essa faculdade para os alunos da graduação e para despertar esse interesse na pesquisa do que o professor Sica. Professor Sica, a palavra é sua. Obrigado demais pela sua participação. Caros colegas, eu combinei aqui com o Minami, com o Márcio e com o Eli fazer uma intervenção bem rápida para que todos nós possamos ouvir o que a querida colega Marília tem a nos relatar, mas vou me desincumbir aqui dessa missão de falar um pouquinho, né, das atividades de pesquisa na Faculdade de Direito, o caminho que nós já trilhamos, e eu acho que é possível, a essa altura, identificar os caminhos que poderemos trilhar no futuro. Primeiro, nós podemos lembrar aqui, né, que as atividades de pesquisa elas podem se realizar em nível de graduação e pós-graduação. E em nível de graduação, eu tenho visto um crescente interesse dos alunos de realizarem uma atividade que não é obrigatória do ponto de vista curricular, que é a atividade de iniciação científica. Há uma política de bolsas para esse fim na Universidade de São Paulo, é possível que se obtenha, né, bolsa de outras instituições, e lá em São Paulo a gente tem, né, felizmente ainda, embora com dificuldades, né, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, bolsas há para quem efetivamente quiser se interessar em fazer pesquisas, mas é natural que o aluno de graduação muitas vezes se sinta tentado a buscar um estágio em que, né, aqui, por exemplo, o escritório de advocacia em São Paulo, é bem possível que a remuneração seja muito superior àquela que seria obtida com uma bolsa de iniciação científica. E, ainda assim, eu tenho visto um crescente interesse dos alunos, e o Márcio e o Minami, como eles já disseram, né, estão fazendo pesquisas em nível de pós-doutorado, com a minha supervisão lá na Faculdade de Direito da USP, tem tido uma interlocução com esses alunos, não só os de iniciação científica, que são em menor número, porque são aqueles que voluntariamente querem realizar essa atividade, mas também aqueles que, ao final do curso de graduação, têm que defender a sua monografia, né, de fim de curso. Lá a gente, num certo italianismo, chama o TCC, a monografia de conclusão da graduação, de tese de laurea, que é um jeito que os italianos chamam. Na época, o diretor que criou toda a regulamentação disso tinha estudado na Itália, então ele achava bonito falar desse jeito. É um nome pomposo para o TCC que todo mundo conhece. E eu acredito que essa seja uma oportunidade importante de realização de pesquisa, que eu, que me formei há mais de 20 anos, não tive. Quando eu me formei, não havia essa exigência do TCC. Logo depois que eu me formei, ela foi introduzida, mas como algo facultativo, e não tardou para que ela se tornasse obrigatória, como é até hoje, como é em todas as outras instituições. Esse eu acho um momento importante, né, que já revela as propensões do aluno para ser um bom pesquisador. Fazer um bom TCC é uma porta de entrada muito importante para quem quiser continuar os estudos em nível de especialização, mas principalmente uma pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Quando eu tenho um candidato ao mestrado que ele foi há pouco tempo egresso do curso de graduação, eu sei que ele foi obrigado a fazer um TCC, e eu peço para que ele me submeta uma cópia desse TCC para eu ver né, as qualidades que esse aluno ainda bacharelando já demonstra. E quem tem a ideia de depois seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, sabe que o primeiro passo é exatamente esse. Eu vou fazer uma metáfora pobrezinha, mas é o que me ocorre agora, como se fosse, né, jogar o campeonato de futebol júnior, a Copa São Paulo de futebol júnior. Ali a gente já vê os jogadores que se destacam para subir para o profissional. No mestrado já é efetivamente a equipe principal, né, que pode comportar esses jovens talentos já revelados aí durante a graduação. O mestrado e o doutorado já é uma atividade que na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo tem mais de 50 anos. É o primeiro programa de pós-graduação
stricto sensu, formou um percentual não desprezível dos doutores em direito em nível nacional, e felizmente esses doutores que se formaram vão voltando para os seus lugares de origem, e várias instituições nesses últimos 50 anos passaram a ter mestrado e também doutorado em direito, e portanto é positivo que exista hoje esse pluralismo. Mas um dado que eu acho importante, o Minami especificamente pediu que eu relatasse a minha experiência nisso, é mostrar como o nosso programa de pós-graduação, que já tem meio século, ele é extremamente aberto, democrático, plural. Eu mesmo, que já estou credenciado lá, né, como orientador de mestrado e doutorado há mais de 10 anos, já tive e tenho orientandos, né, de mestrado e doutorado de diversos estados da federação, né, indo de sul para norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, inclusive a querida Marília Siqueira, que nos falará esta noite, foi minha orientanda, né, vinda da Universidade Federal da Bahia, e hoje tenho os dois pós-doutorandos, né, o Márcio e o Minami, que estão conosco nesta noite, que também são de outros lugares do Brasil. Eu vejo isso como uma característica muito marcante, não é de hoje, o programa já é bastante aberto e democrático há muito tempo, mas eu ainda percebi, eu escrevi inclusive isso no prefácio da versão comercial da dissertação de mestrado da Marília, né, que ainda eu vejo difuso um certo receio das pessoas de outros lugares do Brasil de se candidatarem a vagas de mestrado e doutorado lá na USP, um receio de que haveria uma preferência por alunos já formados lá, e eu realmente não vejo dessa forma. Eu realmente considero que é um programa muito aberto para todas as pessoas de todos os lugares do Brasil, e eu acho, sinceramente, que é uma tendência natural que nós passemos a admitir colegas da América Latina e da África. Na graduação da Faculdade de Direito da USP, há uma tradição de alunos africanos, moçambicanos, angolanos, de Cabo Verde, dos Açores, poucos alunos da América Latina, mas eu realmente acho que o Brasil pode ser um polo importante para todas essas nações, principalmente as nações lusófonas, né, que teriam uma facilidade maior de estar conosco. Eu mesmo, esse ano, admiti um orientando de mestrado peruano. A faculdade ganha muito com esse diálogo internacional. E eu pensaria ainda, para encerrar essa minha brevíssima intervenção, o que eu vejo para o futuro da pesquisa na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu primeiro vejo um caminho muito interessante para integração. Eu tenho tentado fazer isso com o Minami, com o Márcio, que eles dialoguem com os alunos da graduação, que a gente possa estabelecer uma interlocução com mestrandos e doutorandos, que eles unam forças para fazer pesquisas nas ciências naturais, nas ciências biológicas. O professor tem um projeto de pesquisa e, ao longo de vários anos, muitos alunos passam por lá e trazem a sua contribuição, e essa pesquisa, que é construída coletivamente, se torna muito mais interessante e rica para ser explorada do que normalmente acontece na pesquisa em direito. Todo mundo faz trabalhos muito solitários. Eu faço a minha pesquisa para escrever a minha dissertação e acabou, entreguei, e aquilo não dialoga com outras pesquisas que tenham sido feitas, inclusive dentro da mesma unidade, da mesma faculdade. Eu tenho tentado trabalhar nesse sentido, escolhi um foco para isso, que é o foco do meu grupo de pesquisa, né, Observatório da Execução Judicial e Desjudicializada, embora caibam muitos assuntos dentro desse núcleo de pesquisa, mas a minha ideia é obter alguma continuidade dessas pesquisas, e uma experiência eu relato a vocês, e eu vou encerrar aqui. Eu orientei uma monografia de conclusão da especialização da USP, porque eu esqueci de falar dela, né? Nós temos uma especialização, ainda está na segunda edição,
mas uma especialização em processo civil, sobre medidas executivas atípicas, tema do nosso querido amigo Minami. Ela fez o levantamento de 1 ano de julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, para verificar ali em quantos casos havia retenção de CNH, retenção de passaporte, enfim, analisou os fundamentos, analisou quem eram os credores, quem eram os devedores, né, execução de título judicial, extrajudicial, natureza da obrigação, etc. E depois, no ano seguinte, eu entreguei essa pesquisa a um orientando de tese de laurea, né, de trabalho de conclusão da graduação, e pedi que ele olhasse para aqueles casos que durante 1 ano foram de deferimento das medidas de coerção atípicas, né, CNH, passaporte, cartão de crédito, para ver o andamento do processo em primeiro grau, são todos processos eletrônicos, e saber se aquele indivíduo que teve a CNH ou o passaporte ou o cartão de crédito bloqueado, se ele pagou a dívida. E essa pesquisa me pareceu bastante reveladora, mostrando que é um número muito baixo de eficiência dessas medidas, 12% dos casos que houve deferimento de retenção de CNH, passaporte, etc., o devedor pagou. Eu acho que esse é um caminho importante, o caminho de darmos continuidade à pesquisa. O Márcio está fazendo uma pesquisa sobre execução em matéria de direito de família. E nós conversamos na sexta passada, identificamos que ele vai ter, provavelmente, que fazer recortes nesse trabalho, e eu gostaria que algum outro pesquisador viesse, desse continuidade a esse trabalho, e que, portanto, o trabalho do Márcio, somando com de outros pesquisadores no futuro, possam fazer com que né, esse trabalho construído coletivamente tenha, primeiro, uma continuidade, e, segundo, ele seja uma união de esforços e, ao final, o resultado seja mais profícuo. E eu vou falar a última vamos dizer, previsão do que eu acho que pode ter em termos de pesquisa para o futuro. Eu realmente acredito na pesquisa com financiamento privado. Há quem na universidade pública se arrepie com isso, ache que isso vá prejudicar a isenção, a imparcialidade que uma pesquisa científica tenha que ter, mas a mim parece que esse é um outro caminho e que, ainda que não seja dentro da universidade pública, né, mas pesquisas realizadas por instituições de apoio à universidade pública, eu sou secretário-geral da Fundação Arcadas, uma fundação criada para esse fim, de apoiar a Faculdade de Direito, poderiam, portanto, celebrar convênios, contratos, enfim, termos de cooperação com entidades públicas ou privadas e fazer pesquisas por encomenda e engajar os alunos de graduação, de pós-graduação, de pós-doutorado, professores com remunerações dignas, permitindo que pessoas possam efetivamente viver da pesquisa, algo que no direito é muito pouco comum. Todo mundo tem alguma atividade profissional, ou como advogado, servidor público, membro do Ministério Público, a magistratura, etc. Os professores de dedicação integral à pesquisa e à docência na Faculdade de Direito são franca minoria, o que não acontece em outras áreas, né, sobretudo das ciências humanas, naturais e ciências biológicas. Então, acho que é um outro caminho a ser trilhado, sem preconceitos, sem dogmas, né, do papel da universidade pública. Acho que ganharíamos se, assim como em países mais desenvolvidos que o nosso, se faz sinergia entre universidade e setor privado. Então, com isso, assim, pedindo desculpa, porque eu acho que eu excedi o tempo que eu tinha combinado aqui com os coordenadores, cumprimentando pela iniciativa, cumprimentando o professor John também, a quem eu não tinha feito referência, devolver a palavra ao Minami. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer endereçar aqui essas breves considerações aos colegas e feliz de acompanhar esse encontro de hoje. A gente que agradece, professor. Quero aqui deixar registrado que a gente tem uma programação de fazer pelo menos uns 10 encontros desses neste ano, e o professor saiba que tudo isso e todas as repercussões que esse projeto terá, todas as pessoas que acompanharam, saiba que tem um pouquinho do seu braço aqui, porque se não fosse a sua receptividade para mim, para o Márcio, para que a gente tivesse a oportunidade de fazer essa pesquisa lá, esse projeto ele não teria sido pensado, porque ele está no plano de trabalho que a gente submeteu. Então, professor Sica, esse projeto, ele é 100% deve ao senhor,
E tudo que daqui surgir, assim, eu não estou dizendo que, também não estou jogando toda a culpa no professor, sei lá, né? Mas tudo que dele surgir, saiba que o professor tem uma grande importância nisso, agradecemos demais. Marília também, que foi sua orientanda, sabe como o professor, ele é receptivo para novas ideias, como o Eli também sabe disso, como ele é super receptivo. Isso é muito importante para a gente. E realmente é como o Sica disse, às vezes a gente tem essa na cabeça de que são instituições distantes e que a gente não pode, mas eventos como esse demonstram o contrário. Bem, eu vou passar a palavra agora, então, para... Desculpa aí lhe atrapalhar, meu amigo. Só queria registrar aqui, apresentei alguns alunos da Mariana, lá do mestrado aqui, que é o primeiro mestrado em Direito de uma faculdade privada aqui em Alagoas. E a registrar também, que é do SESMAC, registrar a presença. E ela está fazendo uma pesquisa também sobre guarda compartilhada, e eu estou como co-orientador dela, da Mariana Colatino, aqui fazendo parte dessa nossa audiência. Desculpa aí, Minami. Não, que é isso. A gente já tem, então, gente confirmada aqui de Pernambuco, do Ceará, do Alagoas, de São Paulo e da Bahia, e estamos crescendo aí a alcançar o Brasil todo. Marília Siqueira, querida amiga. Marília Siqueira é procuradora da República, mestre pela Universidade de São Paulo, mas a gente teve mais contato enquanto eu morava na Bahia, porque ela é da Casa de Calmon de Partos, da Universidade Federal da Bahia, e a gente tem em comum também o professor Fred Didier, que foi um dos nossos grandes inspiradores para que a gente começasse nessa etapa de pesquisa. Professora Marília, agradeço demais a sua disponibilidade para abrir esse projeto, e a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite na pessoa do professor Minami, dizer que para mim é um prazer estar aqui hoje. Eu gosto de falar sobre pesquisa, é algo que me anima muito. Então, na hora que você me fez o convite, Minami, para mim foi uma alegria muito grande, né? E uma previsão de um momento de descontração muito mais do que de obrigação e seriedade. Então, já com esse tom, eu quero deixar os alunos bem à vontade para poder desabilitar o microfone quando tiverem uma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, para que a gente transforme esse momento aqui num momento de troca, já que o propósito que me foi passado é o de estímulo à pesquisa. Então, o primeiro passo para o estímulo à pesquisa, eu penso que é o diálogo franco, aberto e acessível aos alunos. Quero agradecer e registrar minha alegria, né, de estar aqui. Foi até um susto. Com o meu orientador, não estava preparada para isso, mas quero dizer que reforço tudo o que Minami e o que Márcio falaram agora há pouco, no sentido da acessibilidade, da disponibilidade do professor Heitor Sica, da abertura para que a gente traga aquilo que a gente acredita para o diálogo, para a construção mesmo do conhecimento, não de forma impositiva, mas sempre de forma muito aberta. Eu acho que é esse sempre o melhor caminho. Bom, vamos lá. Não vou me alongar muito, vou começar direto ao ponto. Como o objetivo era justamente o estímulo à pesquisa, eu pensei em começar trazendo para vocês um pouco dessa minha trajetória com a pesquisa na graduação. Ela não começou no mestrado, né? Já na graduação, eu fiz a iniciação científica com bolsa pelo CNPq. Como o Minami falou, eu venho da UFBA, eu não sou da USP, sou baiana, sou terapolitana, fiz faculdade de Direito na UFBA, foi lá que a minha trajetória de pesquisa começou, justamente com a iniciação científica, junto com o professor Fred Didier, e também com a professora Josiane Suzarte, por conta dos grupos de estudo de Direito do Consumidor que nós tínhamos na faculdade.
E aí, já que eu pontuo a vocês a importância de entender a faculdade como um momento não só de aquisição de conhecimento em sala de aula, né? Buscar a pesquisa e a extensão, que são, de fato, também o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão da universidade. Eles não podem ser negligenciados, porque eles são também ferramenta para que a atividade profissional seja exercida da melhor forma possível. E aí eu já digo isso porque saber pesquisar é algo que vai tocar a sua vida, independentemente de estar associada à vida acadêmica ou não. Nós somos profissionais de direito. Nossa vida é analisar casos, analisar questões, problemas e buscar resolvê-los. Nem sempre o problema, ou melhor, a maioria das vezes o problema vai chegar e nós não vamos saber a resposta. Vai ser preciso pesquisa, vai ser preciso saber como começar a pesquisar para resolver aquele problema. Seja para escrever uma peça, seja para dar uma opinião legal a um cliente, seja para escrever um parecer, enfim, saber pesquisar é saber encontrar soluções para problemas. E o ensino, pensando aqui em ensino no sentido de sala de aula, né, do tripé do tripé que forma a universidade, ele vai te conferir conteúdo, mas identificar o caminho para a solução desses problemas que vão aparecer, quem vai te dar esse subsídio é o tripé da pesquisa, é o pé, né, da pesquisa, é esse caminho da pesquisa que vai te ensinar como começar a solucionar um problema. Na maioria das vezes a questão ela vai chegar de uma forma embrenhada de fatos, e a partir daquela exposição de fatos, às vezes um pouco até confusos, vai ser preciso retirar qual é de fato a questão a ser resolvida. E é aí que começa toda a história da pesquisa. Ela não começa na leitura dos livros, ela começa na identificação de um problema e na boa identificação do problema. Isso tanto para a atividade profissional, quanto para a realmente realização de pesquisa acadêmica. Eu penso que uma boa pesquisa, um bom trabalho final, um bom produto final, seja TCC, seja um artigo, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese, ela começa a partir da boa delimitação do problema. Porque ele vai dar clareza de como seguir. E aí, eu aproveito esse aspecto para falar para vocês que identificar esse problema ou querer começar a atividade de pesquisa, né? E mesmo a identificação do tema sobre o qual se irá discutir, isso é muito subjetivo e vão ter diversas razões pelas quais os senhores vão querer iniciar a pesquisa e diversas razões pelas quais vão escolher um determinado tema, um determinado recorte. O incentivo, identificar o que faz, né, cada um de vocês se motivar para dar esse início, né, para dar esse pontapé inicial, é também um processo subjetivo. Isso pode vir de dentro de casa, com exemplo de pessoas que residem, que são de família, amigo, e aqui eu digo porque foi a minha motivação foi exatamente essa. Eu venho de uma família de professores, tanto de pai quanto paterna quanto materna. Vó, pai, tios. Então, a docência, a relação com o ensino, com a pesquisa esteve dentro da minha família durante a minha vida toda. Meu pai é pesquisador, não da área do direito, mas meu pai é professor universitário, é pesquisador desde sempre. E aí, foi vivendo nesse contexto que me surgiu a vontade de pesquisar e de começar a pesquisar desde cedo
por isso que busquei iniciação científica, por isso que fui atrás de grupos de estudo, mas na vida de cada um, a motivação vai vir de uma fonte. Então, assim, o primeiro ponto para essa questão que eu quero frisar é: busque, dentro do contexto de vida de vocês, o que é que motiva. É o exemplo, é a vontade de buscar pesquisar para trazer um resultado para a sociedade, para grupos desfavorecidos, para grupos minoritários, ou para resolver problemas seus, de amigos, parentes, do dia a dia, questões que são reiteradas, que incomodam, ou para conseguir ter a ferramenta, que foi o primeiro ponto que eu coloquei, né, o primeiro mote, que é um mote mais formal e ideal, que é exatamente, e que toca a vida de todos vocês, que é saber pesquisar para resolver as suas questões profissionais futuras. Então, saber pesquisar é o primeiro passo para que a gente possa conseguir exercer bem a nossa atividade. Então, dito esse primeiro aspecto, né, pré-pesquisa, a gente passa para a identificação dos seus recortes. Na graduação, dos seus recortes temáticos. Na graduação, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, não se assustem. O graduando identificar uma situação que demande uma pesquisa para resposta. Eu digo isso porque eu tive essa dificuldade. Muitas vezes eu não sabia o que pesquisar, se o que eu estava pensando como problema era de fato um problema ou era uma coisa banal. Que eu encontraria de resposta num artigo, de forma simples. Se aquilo gerava divergência, se já era algo classificado, enfim, há uma dificuldade do graduando, então não tomem isso como uma barreira de desestímulo, porque não se consegue identificar um recorte, um tema que pesquisar. Eu penso... Oi. Será que é alguma dúvida? Acho que não. Vamos continuar. Então, identifiquem primeiro qual a área de interesse de vocês. É processo civil, processo penal, civil, consumidor. A partir dessa identificação, dessa afinidade que cada um tem, procure os professores que estão, primeiro, abertos a auxiliar na pesquisa, segundo, que provocam em vocês uma admiração, né? Que os senhores admiram, que os senhores veem uma boa produção, que entendem que podem servir de apoio. A partir disso, demonstrem a necessidade, a vontade de pesquisa e peça para que essa pessoa lhes auxilie na escolha do tema. Para alguns, essa escolha vai ser fácil. É uma questão em sala de aula que o professor sinaliza e aí os senhores percebem pela explicação que aquilo dali é mais difícil de se encontrar a resposta não é tão simples assim, então dá um caminho para a pesquisa. Mas se isso não acontecer, não se acanhe de pedir ajuda, de perguntar, de pedir uma sugestão. Eu digo isso porque comigo foi assim, eu tinha muita dificuldade de identificação de um tema, identificação dentro desse tema de um problema que eu pudesse começar a pensar, a pesquisar para sugerir uma solução. E aí, o professor Fred Dier foi uma pessoa, para mim, muito importante nesse início, porque ele já tinha, lá na Universidade Federal da Bahia, grupos de pesquisa, grupos que a cada período tinham um tema específico e estava aberto a orientar. Então, falei da minha vontade, disse que queria pesquisar e pedi uma sugestão de tema, que me foi dada na época. Esse primeiro passo foi o primeiro passo que me ensinou como pesquisar, como iniciar uma pesquisa.
me fez iniciar a pesquisa no tema que veio a ser o meu TCC, tornando o processo do TCC algo um pouco mais, digamos assim, tranquilo, porque não ficou para o último momento sem saber para aprender como fazer ali naquele momento do TCC. Então, ele veio antes um pouquinho, e isso, como foi diluído, facilitou todo o processo. Então, a pesquisa ela é importante para ensinar a pesquisar e para facilitar aquelas nossas produções obrigatórias também, como o caso do TCC. Então, fica aí a segunda motivação para iniciar antes da pesquisa, né? Iniciar o quanto antes na graduação. Então, passado para esse momento do TCC, é ali o seu, de fato, a sua primeira produção mais robusta. E esse momento, como o professor Heitor Sica bem pontuou logo no início de sua exposição, ele é a sua porta de entrada para a academia. A faculdade ela é a sua porta de entrada para o universo profissional em que os senhores estão pretendendo se inserir. Né? É importante ver a universidade assim também. É um lugar de aquisição de conteúdo, de construção de conhecimento, mas é também sua porta de entrada para aquele universo profissional. Então, é a sua vitrine, né? Onde os seus colegas, que vão ser seus futuros colegas de profissão, vão te conhecer, vão saber da sua responsabilidade, sua dedicação, enfim, e vão ser futuros colegas para abrir portas profissionais, assim como os seus professores. E esses seus professores são também a porta de entrada para o mundo acadêmico, né? Então, eles vão poder referenciar o trabalho dos senhores, seja para ingresso no mestrado, doutorado, dentro da própria universidade de origem, seja para outros colegas de outras universidades, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu saí da Universidade Federal da Bahia e aí fui para a Universidade de São Paulo. E nessa transição, o momento do TCC, ter feito um TCC com responsabilidade, com dedicação, foi muito importante, porque nesse momento que eu faço um TCC bom, eu faço o que nós fazemos, né? Que a pessoa faz um TCC bem feito na graduação, de repente ela consegue publicar ele como um artigo, que já fica como uma boa referência para um futuro mestrado, para um futuro ingresso em outra universidade, que não aquela sua de origem. E sobre isso, eu queria deixar registrado a importância da gente realmente tirar essa ideia de que as coisas são inacessíveis. A Universidade de São Paulo, ela chegou para mim posso dizer, com um susto, porque eu tinha essa crença da inacessibilidade. Morando em Salvador, fazendo universidade na Bahia, para mim, olhar para a USP e com toda a sua história, com toda a sua importância, seu peso para a pesquisa em todas as áreas, né, do nosso país, ela acaba gerando aquela primeira ideia de inacessibilidade, seja no vestibular, pela dificuldade de ingresso, e depois para o ingresso no mestrado e no doutorado. Então, eu acabei resolvendo me inscrever para fazer sem acreditar que eu iria conseguir. Assim, na minha cabeça, não teria a menor chance daquilo acontecer, mas como eu tinha perdido na seleção do mestrado na UFBA, logo quando eu saí da faculdade, falei, bom, é a primeira que está surgindo aqui, eu vou tentar. Vai que dá certo. E foi nesse pensamento do vai que dá certo que deu, né? Então, tirem essa ideia de que as coisas são inacessíveis. Com esforço, determinação, estudo, tudo é possível.
E assim, esse passo anterior da pesquisa, durante a graduação, do TCC bem feito, tudo isso foi construído para que eu conseguisse, né, ingressar na Universidade de São Paulo. Às vezes a gente pensa que está saindo do nada, mas se a gente olhar para trás, a gente percebe que algum caminho foi feito. E vocês que estão na graduação estão nesse momento de construção desse caminho, de buscar fazer a pesquisa, de se interessar por grupos de pesquisa, seja para escrever artigos, seja para elaborar uma pesquisa de dados, sem necessariamente a produção de um artigo ao final. Vocês estão nesse momento, então aproveitem esse momento de construção desse caminho. Porque quando chegar lá na frente, no momento de sair da faculdade e de buscar um mestrado, um doutorado, enfim, é esse caminho que vai fazer a diferença. E aí eu vou agora começar, de fato, a parte da pesquisa nas arcadas, que é o tema principal da nossa apresentação de hoje. O meu projeto de pesquisa, ele foi sobre convenções processuais em matéria de intervenção de terceiros. E já no projeto, essa delimitação já existia. O título era um pouco diferente, mas o problema que eu me propus a resolver foi o mesmo, desde o projeto até o produto final. Quando se observa o resultado final do trabalho, que foi a dissertação, se vê que houve um caminho para a resposta àquele problema do projeto. E a formulação desse problema, eu penso que, como eu disse, reforçando o que eu disse lá no começo, é a parte mais importante da pesquisa. É a parte em que se deve dar um maior cuidado e se buscar fazer algo o mais objetivo possível. Para mim, eu aprendi dentro de casa, com meu pai, que um bom problema é um problema que se responde com sim ou não. Tudo mais que vai se desenvolver dali são objetivos específicos daquela pesquisa. Então, o meu trabalho, por exemplo, convenções processuais em matéria de intervenção de terceiros. Qual era o meu problema? É possível a celebração de convenções processuais atípicas em matéria de intervenção de terceiro, considerando o disposto no artigo 190 do CPC? A minha hipótese inicial era sim. E a partir daí que vinha toda a construção para explicar por que sim. Então, eu tinha um foco bem delimitado. Identificar se era correto ou incorreto responder sim, responder afirmativamente àquele meu problema. Tudo mais que veio ao redor vem como um processo de construção daquele caminho até confirmar ou refutar aquela afirmativa positiva, no meu caso. Então, passada a parte da importância do porquê pesquisar, começando-se a pesquisa, o primeiro passo, e aí fica aqui o registro, é, de fato, a boa delimitação do problema. Eu não acho que seja uma boa ideia, que seja produtivo para a pesquisa, sobretudo para clarear a mente do pesquisador, começar com diversos problemas. Começar com 3 perguntas. Se começar com 3 perguntas, a chance do meio do caminho embolar e não se responder a nada de forma objetiva é muito grande. Sobretudo estando na graduação, em que as pesquisas elas são um pouco menores do que as pesquisas de mestrado e menores ainda do que pesquisas de doutorado. Então, para o primeiro passo, surgindo a vontade, de fato, de iniciar a pesquisa, comecem a tentar
estabelecer essa pergunta. Que pergunta eu quero responder? Uma vez identificado, né, o problema, vocês vão partir para dizer por que se responde daquela forma. Qual é a sua hipótese? É afirmativa? É negativa? E ao dizer que a sua hipótese ela é afirmativa ou negativa, é preciso construir, e aí vem a fundamentação, construir por que ela é afirmativa ou ela é negativa. E para construir essa resposta, aí vai começar a pesquisa propriamente dita, que é buscar nas fontes, né, que estão aí à disposição a justificativa para refutar ou confirmar aquela sua hipótese. Certo? E nesse caminho de identificar, de trazer a sua hipótese, há também outros aspectos que são bem importantes de serem trazidos no projeto, que é identificar o porquê se está pesquisando aquele tema, né? Trazer a justificativa pela qual se pesquisa, para dizer, olha, o que está aqui nesse dispositivo, por exemplo, não é claro, ele sozinho não responde, não há nenhum dispositivo no ordenamento que sozinho consiga responder a essa minha pergunta. Eles precisam de uma interpretação sistemática, a doutrina diverge sobre o tema, a doutrina diverge ou ela é muito rara sobre o tema, enquanto isso a jurisprudência vem ainda se degladiando sobre a questão, então trazer, de repente, posições favoráveis, posições contrárias, identificar como é que a questão está posta nos tribunais, se está posta, se chegou, se não chegou ainda, se há potencial de chegar. Porque se identifica que não há nenhum potencial de discussão, já se vê que não há uma justificativa forte para se resolver aquele problema, ou se nem a jurisprudência, nem a doutrina. Ninguém dá muita atenção àquele tema e não há um potencial de aquilo ser uma questão que impacte, seja para a construção de teorias, seja para a resolução de problemas práticos. Então, identificar o porquê se está tentando resolver aquele problema. Além disso, quais os objetivos que eu quero alcançar? Então, tudo aquilo que às vezes a gente imaginava que estaria na pergunta para o nosso problema, vai estar nos objetivos. Então, identificar, por exemplo, no meu caso, qual a base normativa para a celebração de negócios processuais, quais são as hipóteses de intervenção de terceiros, as limitações dessas hipóteses de intervenções de terceiros, as soluções que não são por elas abrangidas, quais os limites dos negócios processuais, quem são os sujeitos desses negócios, qual é o papel do juiz no controle, uma vez celebrado o negócio processual, como é que ele vai ser executado, qual é o momento dele ser apresentado no processo. Então, tudo isso são questões que conformam os objetivos da pesquisa. Bom, feito o projeto, né, montada o esqueleto daquilo que se vai pesquisar, ainda que o projeto, eu queria deixar bem claro aqui, não precisa ser enorme. Ele não precisa ser robusto, já cheio de páginas, né, longo. Ele precisa ter o que ele precisa ter de forma objetiva, de forma que os senhores olhem para ele e utilizem o projeto como guia para a pesquisa. Ele tem que servir como um bom guia para a sua pesquisa. Então, não negligencie o projeto. Não olhem para o projeto e pensem, olha, isso daqui é um requisito para que eu ingresse no mestrado, ou é apenas uma fase do meu TCC que eu preciso cumprir ali para ganhar a nota e conseguir ir para a próxima matéria.
não olhem assim, porque se os senhores olharem o projeto dessa forma, a pesquisa, a produção do seu TCC, da sua dissertação, do seu artigo, ela vai ficar bem mais complicada, porque tudo aquilo que já poderia estar resolvido no projeto e agora é só seguir o passo a passo, vai precisar ser resolvido enquanto se estiver escrevendo o TCC e a dissertação. Se me permitirem, eu estou com o projeto aqui, eu queria compartilhar a tela com vocês, só para ficar um pouco mais palatável do que é um projeto de pesquisa, como ele se estrutura. Muito embora o meu esteja fugindo ao que eu falei inicialmente, de que pode ser bem seco e objetivo, ele é um pouquinho longo, mas é porque nessa época em que eu fiz o projeto, talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje com relação a esse aspecto. Então, posso compartilhar? Tenho autorização para compartilhar aqui ou não? Pode ficar à vontade, professora, você já está autorizado. Obrigada. Eu acho que é a tela inteira, né? Isso, você pode selecionar a janela, né? Compartilhar a janela. Vixe, que aqui vai não tá apresentar aparecendo. uma janela, porque aí aparece tá. a janela do seu projeto. Certo. Uma janela. Certo. Agora ele não apareceu aqui. Talvez porque você tenha minimizado. Se você maximizar e voltar para... Se você for na janela do projeto e voltar para a janela do Meet, ele vai aparecer na sua lista. Então é porque ele estava no Google Chrome aberto. Então talvez seja isso. Se ele estiver aberto no Chrome, aí fica melhor a opção apresentar uma guia. Mas eu acho que aqui agora foi. Eu consegui abrir aqui. Estão vendo aí? Porque aí eu paro de ver aqui, eu acho. Não, ainda está abrindo. Acabou de carregar, professor. Pronto. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Você pode recolher essa barra lateral nessa setinha que eu acho que aumenta a área de visualização. No próprio... Um pouco difícil com isso daqui. No próprio Acrobat. Não se preocupe não, professor. Certo. Do ladinho essa, né? Isso, exatamente. Pronto. Estão vendo direitinho que estou rolando aqui a barra? Tá perfeito. Certo. Então tá aqui. Isso aqui é a página, a capa, né? Que foi apresentada para a Universidade de São Paulo, título, cidade, ano e o sumário. Identificação do projeto, objeto de pesquisa, identificação do tema, delimitação do tema, o problema, hipótese, justificativa, e aí vinha a fundamentação teórica, objetivos, objetivo principal e específico, adequação de metodologia, proposta de sumário já do trabalho final, cronograma de realização e referências iniciais e a proposta de pesquisa que eu faria. Aqui, eu quero destacar, primeiro, a delimitação do tema, né? Sobre o que se quer falar, né? Dentro de que área se está esse objeto de pesquisa. Isso é importante para identificar onde é que aquela pesquisa vai se concentrar. Uma vez delimitado o tema, passa-se aqui é o problema que eu falei no começo, que para mim é a parte mais importante da pesquisa, né? O problema que se pretende resolver é o seguinte: a partir do disposto do 191 do projeto, ainda não tinha código do novo Código de Processo Civil, do qual decorre a cláusula geral de negócio processual. É possível a realização de negócios processuais atípicos sobre intervenção de terceiros? Resposta afirmativa. E aí vem o porquê da resposta ser afirmativa. Obviamente que nesse momento, isso daqui vai passar por uma constante tentativa de refutação para se entender se, de fato, a sua premissa está correta ou não. Então, depois vem a justificativa, né, explicando por que esse tema é importante, por que ele seria importante de ser pesquisado. E fundamentação teórica. Aqui é mais ou menos o início do esboço
do que se vai produzir ao final. Explicando os temas básicos, que no caso eram negócios processuais e intervenção de terceiros, e trazer doutrina, jurisprudência, enfim, para ir construindo já o texto sobre aquilo que se vai pesquisar. Não vou me alongar muito nessa parte do projeto, embora eu ache ele muito importante, mas eu vou passar aqui só para que vocês possam ter uma noção do que é, né? Objetivo principal, objetivos específicos, adequação de metodologia, técnicas de pesquisa, no caso, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, e a proposta do sumário. Vou interromper o compartilhamento para a gente passar para pegar essa parte das técnicas de pesquisa e entrar um pouquinho nisso. Como fazer pesquisa? Né? Como, a partir de um projeto, a partir de uma proposta de pesquisa, como iniciar? O professor Fred, lá quando a gente estava na graduação, e ele costuma fazer isso na graduação, né? Fazer algumas palestras ensinando como os alunos, como um passo a passo da pesquisa. E numa dessas palestras eu tomei nota deste passo a passo e foi ele que eu apliquei na graduação e no mestrado. O que ele fala, para mim, faz muito sentido, porque auxilia a você entrar no tema, é sempre começar de uma fonte mais geral e afunilando para a mais específica. Então, eu, pelo menos, não começo seguindo essa lógica, por exemplo, por um artigo que já vai tratar daquele tema, especificamente daquele recorte. Por exemplo, eu não começaria por um artigo que tratasse especificamente sobre convenções em matéria de intervenção de terceiros. O começo aqui vai ser com uma matéria, com um material palatável, de fácil compreensão. E, geralmente, nós encontramos esse material, essa linguagem de fácil compreensão para entender o que são convenções processuais, o que são intervenções de terceiros, ou, enfim, no tema que for, nos manuais e cursos. Né? Eles trazem isso de uma forma um pouco mais de fácil assimilação. Então, minha sugestão e é o que eu faço, estou sugerindo aquilo que eu faço quando eu vou pesquisar algo. Eu primeiro leio o tema em uma fonte que eu confio e que, para mim, é de fácil compreensão. Então, eu vou no manual, a partir daquele manual, eu observo as citações daquele manual. Quem foi que aquela pessoa referenciou? Faço minhas anotações daquelas referências. Passo para outros manuais, para outros cursos, anoto essas outras referências. E aí vou para essas outras referências, para então começar a afunilar e aprofundar minha pesquisa. Então, ela começa com um manual e um curso, ou manuais e cursos. Depois ela passa para uma monografia, um livro, né? Para assim dizer, sobre o tema. Por exemplo, saímos de um curso de processo civil, passamos para um livro sobre convenções processuais, sobre negócios processuais em geral, sobre intervenção de terceiros em geral. Depois de entrar, né, e saber mais das questões envolvendo os temas que são a base do seu recorte, aí sim passar para os artigos, para as monografias que sejam daquele recorte, para os livros que sejam daquele recorte, artigos, verbetes, e aí sim afunilar. Esse afunilamento ele é muito importante, porque esse final do cone que vai trazer para os senhores a riqueza da pesquisa. Mas só vai ser possível chegar aqui com uma boa solidez de conhecimento sobre aquele tema se compreendeu ele bem em
sua base de forma ampla, de forma geral, para ir conseguir entender aquela problemática específica e todas as suas nuances. Além da pesquisa feita em doutrina, né, e nesse curso da pesquisa em doutrina, começa-se também a pensar os julgados sobre o tema, os posicionamentos, os enunciados de súmula, e passa-se também a pesquisa de julgados, né? Porque você só vai conseguir compreender e pesquisar bem os julgados se você compreende bem o tema sobre o qual se está trabalhando. Então, passa-se, então, para a pesquisa nos sites dos tribunais locais, dos tribunais superiores, para entender como é que aquele tema se está posicionado de alguma forma pelos tribunais. Em paralelo a isso, há ainda a possibilidade de realização de pesquisa empírica, realização de entrevistas, coletas de dados, e aí já é um enfoque mais específico da pesquisa. Certo? Traz uma riqueza para o trabalho, porque traz os dados, mostra como é que aquilo pode ser aplicado, como aquilo pode ser solucionado na prática, né? Como ele vem sendo, como o problema vem sendo vivenciado na prática, e quais as soluções que se tem encontrado para esse problema. Outro ponto que é bem importante na pesquisa é conseguir identificar um repositório. Alguma biblioteca em que haja um bom repositório de obras para que se possa identificar o que é que se tem escrito sobre aquele tema. Então, buscar a biblioteca da faculdade de vocês, buscar até as bibliotecas abertas, né, de pesquisa que estão acessíveis a todos na internet, para saber quais temas, quais as obras que tem sobre aquele tema, e aí fazendo a coleta do material para leitura. Uma biblioteca que eu gosto muito, e Minami vai saber que deve ter usado também bastante, é a biblioteca da Faculdade Baiana de Direito. Porque lá tem um repositório de obras muito grande, porque são bibliotecas de vários professores da faculdade. Você consegue pesquisar pelo tema. Então, você colocando o seu tema ali, vão aparecer as obras, os artigos que estão dentro das revistas que são sobre aquele tema. Então, estão todos catalogados, por exemplo, os artigos da Repro. Se você coloca o tema lá, execução, vão aparecer, não vai aparecer só os livros sobre, vão aparecer os artigos que estão dentro das revistas ou os artigos que estão dentro da coletânea. E isso vai facilitar para que você consiga mapear tudo que tem sobre aquele tema. Esse site da Biblioteca da Baiana de Direito, ele é muito bom. Ainda que você identifique a obra e vá buscar a obra na biblioteca da sua faculdade, vá na biblioteca virtual, enfim. E na São Francisco, lá na USP, a biblioteca, ela é riquíssima, sobretudo das obras clássicas. Então, uma coisa que, para mim, fez toda a diferença na minha pesquisa foi conseguir ter acesso à biblioteca da USP. Por quê? Porque tinham obras que são muito raras, obras que eu não teria acesso, por exemplo, em Salvador, porque não tem nas bibliotecas de lá, e que eu tive acesso, pude tirar cópia e ter acesso para a realização da minha pesquisa. Então, isso enriqueceu muito, e salvo engano, a biblioteca da USP, eu acho que se a pessoa tem um serviço de cópia, mesmo para quem não é aluno,
Eu sei que quem tem também esse serviço de cópia são as bibliotecas do STF e do STJ. Do STF, com certeza. Do STJ não tenho tanta certeza assim, mas a do STF tem. Então, eles têm um serviço que se paga, se indica qual é a referência, né, que se quer, paga, recolhe a guia e eles enviam esse material. Então, é também uma fonte muito boa, um repositório muito bom de pesquisa, é a biblioteca do STF. Eu acho que eu já falei bastante. Eu queria ouvir de vocês as dúvidas, questionamentos, porque, Minami, não sei se era exatamente isso que você pretendia. Posso me alongar falando, mas eu acho que senão vai ficar com pouco espaço para debate. Então, vou deixar aqui oficialmente aberto para que vocês perguntem. Eu acho que era isso mesmo, viu, Marília? Eu fiquei até curioso. O próprio Fred, ele dava essa palestra para tratar da pesquisa? Dava. Eu lembro até hoje do dia, eles sentadinhos lá de um bocadinho, as cadeiras numa sala lá do fundo da faculdade. Foi o CEPEG, eu acho que era o CEPEG que organizava, que era o Centro de Pesquisa Jurídica da faculdade, convidou ele algumas vezes para fazer essa palestra. Nós temos aqui, não sei se é a mesma realidade aí do Márcio, mas nós temos aqui realidades bem distintas no que diz respeito à possibilidade de acesso à biblioteca. Eu acho que do que você falou, é muito interessante esse ponto de você fechar na ideia. É uma coisa que, às vezes, a gente quer abraçar muita coisa, mas fechar nessa ideia, essa dica que parece muito simples do sim e do não, eu acho que é super relevante. A sua resposta é sim ou a sua resposta é não. E depois você vai, aos poucos, aderindo mais. Uma pergunta da Regina, eu vou até fazer merchan. Publicado. Regina, o trabalho da Marília está publicado, está no site da editora Juspodium. Aliás, no site da editora Juspodium, todas as capas pretas são trabalhos de mestrado. Tem uma parte que é só de processo. E todas as capas pretas são trabalhos de mestrado e as capas brancas são trabalho de doutorado. Então, tomei tua palavra, Marília, para fazer um merchan. Muito obrigada, professor. Com certeza irei procurar, professora. Estou muito curiosa. Olha, já colocaram aqui até o link. O pessoal aqui Obrigado, Sinésio, obrigado. E, então, como eu estava dizendo, duas dificuldades que nós temos aqui, no que diz respeito, duas realidades distintas, no que diz respeito à biblioteca, que é outro tema muito relevante que você falou. Algumas universidades particulares, elas têm a possibilidade de manter um acervo maior, mas as universidades públicas, pelo menos algumas daqui, a Universidade Regional do Cariri, particularmente, não tem uma biblioteca, ela veio de uma reforma recente e ainda não construiu o acervo. Mas essa possibilidade de você consultar o livro em um banco de dados de uma biblioteca e depois entrar em contato com bibliotecas públicas ou de grandes instituições que te mandam a pesquisa é uma excelente saída para isso, né? Com certeza, com certeza. E eu não sei se a Baiana tem esse serviço, mas eu sei que a Baiana é uma biblioteca aberta, você só precisa fazer seu cadastro lá e pode ficar com o livro por 24 horas. Salvo engano, lá da USP, eu tenho quase certeza disso. Que, para quem não é aluno, é possível identificar a obra, mandar a referência. Eu acho que ele, se estiver aí, vai saber dizer melhor do que eu. Porque o que eu fiz, eu já tinha ido embora. Quando eu fui começar a escrever, eu já tinha ido embora de São Paulo, já tinha voltado para Salvador. Eu fiz esse levantamento de dados, peguei a minha lista e voltei para lá, passei uma semana só tirando cópia e voltei com minha malinha de cópia para Salvador para poder começar a escrever. Fiquei lá fazendo minha cópia e trouxe na mala, literalmente. Pronto, essa eu acho que é uma saída interessante. O Anderson tá colocando aqui, biblioteca é fundamental.
Eu acho, Anderson, que é uma coisa que a gente tem que aprender, eu também, eu me incluo nessa, é de buscar essas possibilidades de bibliotecas que oferecem esse serviço. É uma coisa, viu, John, Márcio, que eu acho que talvez a gente seja interessante até pesquisar isso, fazer esse levantamento e ir divulgando isso até no perfil do Instagram, lá do grupo de pesquisa, que é para democratizar essa possibilidade de troca de informações. Porque eu sei que presencialmente muitas bibliotecas eles dão esse acesso, mas aqui a gente tem essa dificuldade de pesquisa, não só dos alunos de graduação, meus alunos de especialização, eles têm essa dificuldade. Então, acho que é excelente essa contribuição, viu? Essa do STF, o serviço é muito bom. O pagamento é por emissão de GRU e eles mandam por correio. Estão perguntando aqui, Marília, se tu tem alguma obra de metodologia específica para indicar, de metodologia de tema jurídico. Eu até tinha umas aqui. Eu tenho, só que eu preciso ver qual é o nome do livro, porque eu acho que o nome era esse, metodologia, era um livro amarelinho. Eu não sei se ele está aqui comigo, porque eu moro hoje numa cidade que não é Salvador, eu moro em Guanambi, que é onde eu oficio, e eu não trouxe todos os meus livros, tiveram alguns que eu deixei lá em Salvador. Ô, John, tu mas tem, eu vou procurar indicação, o nome, não tem? eu te mando, Minami, e aí a referência para você passar para eles. Eu acho que esse livro amarelinho é o do professor Antônio Carlos Gil. Não sei se a professora Marília vai recordar pelo nome do autor. Eu acredito que seja o do professor Antônio Carlos Gil. Eu teria que olhar. Não sei se é esse. E eu usava, aqui achei o que eu usei para o projeto foi o de Miraci Gustin, Repensando a Pesquisa Jurídica, Teoria e Prática. Miraci Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias. Não sei se foi esse. Eu tenho uns amarelinhos aqui de metodologia. Eu acho que é esse daí. Eu acho que foi esse. E esse de Miraci Gustin, eu tinha a cópia da época da faculdade. Repensando a pesquisa jurídica. A gente coloca as referências, a gente vai deixar as referências na descrição do vídeo quando a gente disponibilizar. A gente pode colocar essas... Viu, John? A gente anota aí. Eu tenho alguns aqui, aí a gente... Tem um que é clássico, que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse aqui é clássico, do Humberto Eco. Sim, como escrever tese, né? É. Mas a gente coloca tudo aí na descrição. Essa questão da dificuldade de acesso na biblioteca, de fato, nos interiores, sobretudo, ela pesa bastante. Eu moro aqui em Guanambi e dava aula numa universidade aqui. E o caminho que eles encontraram para facilitar esse acesso foi mesmo a contratação das bibliotecas virtuais, né, das editoras, revistas. Tem o Academia Pontedou, que a gente não pode esquecer, que lá a gente encontra muita coisa, né? Os colegas colocam o Academia Pontedou, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse uma rede social de pesquisadores, em que as pessoas colocam, geralmente livros inteiros é mais difícil de achar. As pessoas não colocam os livros inteiros, mas os artigos, isso tem bastante, é bem farto. Bem, a gente já está no horáriozinho previsto de encerramento. Márcio, tu tem alguma consideração? Galerinha, a gente agradece demais a participação. Se vocês tiverem mais algumas perguntas finais. Na verdade, assim, o que a Marília falou, realmente, com relação à biblioteca, a gente vive uma dificuldade aqui, né, principalmente em Alagoas. O curso da UNEAL, ele é no interior e na capital, né, lá em Arapiraca, e a gente tem uma grande dificuldade, né? Quando eu estava na UFPE, porque o meu doutorado foi na UFPE, a biblioteca de lá também é muito, muito rica, né? Porque há até uma briga, né, entre a USP e a UFPE para ver quem é a faculdade mais antiga, né? Enfim, mas a biblioteca também tem vários livros raros, e isso é muito
Inclusive, eu encontrei um lá de Ponte de Miranda que você não encontra em lugar nenhum, nem nos familiares de Ponte tem. Desculpa a interrupção, professor Márcio. Como eu sou egresso de lá, né, da graduação e do mestrado, lá, na época que eu era estudante de graduação lá, a gente fez tinha um projeto que o DEA participava também, de preservação de obras raras. Então, tem um setor lá de obras raras bem relevante mesmo, e todas bem conservadas, acondicionadas, e é bem relevante o acervo lá. E essa obra, que é um tratado, como eu escrevi sobre ordem pública no meu doutorado, aí um tratado que ele fez sobre direito internacional, né? Depois que eu descobri isso, aí eu fui lá, peguei algumas cópias, tirei, e realmente é muito importante, né? O contato com algumas obras raras, assim, né? E na USP também não poderia deixar de ser por conta da sua história, né? De tudo que o professor Heitor falou, que Marília vem falando aí, ó, para a gente. E uma grande solução realmente é a contratação dessas plataformas, né? Eu vejo que as universidades vêm batalhando para contratar essas plataformas, porque até por um acesso simultâneo, né? Então, os alunos simultaneamente acessam a mesma obra sem ter que estar levando aquela coisa da biblioteca antes, né? Devolver, eu tinha muito isso, né? Na minha época da graduação, multa, né? Eu paguei várias multas na universidade aqui. Na minha também. Ficava os dias sem poder pegar, ficava lá bloqueado. Justamente. Mas é isso. Eu não tenho mais considerações, não. Espero que os alunos, né, se entusiasmem com tudo que foi falado aqui hoje, principalmente aqui na nossa realidade, né, em Alagoas, e estou também sempre aberto, né, como o Minami, como o Heitor, é um cara que realmente, para vocês terem ideia, só um adendo aqui para não estender muito, do acesso que você tem ao Heitor, né, eu tive o acesso com o Heitor, conheci ele rapidamente em São Paulo há 5 anos atrás, inclusive a gente estava conversando isso, foi quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, aí teve aquele UFPPC de 18 de março, lá na Mackenzie, né? E aí eu falei com ele rapidamente, e aí depois de 5 anos, um contato no Instagram que eu fiz com ele, eu queria participar do grupo, assim, aí já surgiu a ideia do pós-doutorado, eu já entrei em contato com o Minami, eu mandei, assim, meu telefone, né, pelo Instagram, disse, beleza, eu vou mandar por desencargo, né, como Marília fez, vai que, né, vai que. E aí, de repente, eu me deparo com um áudio dele, né, ele mandando um áudio para o meu WhatsApp, né, Márcia, isso, aquilo, outro, tal, vou mandar áudio para ficar mais fácil a comunicação, e eu, bicho. E aí a gente foi, né, nutrindo esse contato, e hoje a gente está lá, né, no pós-doc, eu e Minami, né, por conta justamente desse acesso, dessa facilidade, né, e dessa integração que ele sempre demonstrou e busca fazer. Né? Então, na verdade, como o Minami falou, esse projeto tem várias partes, eu vi aqui Rio Grande do Norte, enfim. Então, esse projeto realmente exterioriza tudo isso, todo esse contato, né, que a gente acaba tendo com esses professores que são a referência. Então é isso, Minami, eu não teria mais nada a falar, não. Então, vamos para o professor Eli. Eli, você vai estar aqui em alguma das edições futuras, você vai estar aqui apresentando também, viu? Você já está me intimando, é? Já estou lhe intimando. Em uma dessas edições você já estará aqui presente, com certeza. Com prazer, com muito prazer. Marília, se você quiser dar suas palavras finais, a gente já pode encaminhar para o encerramento. Certo. Então, vou agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês. Eu realmente espero que tenha sido útil o que eu falei, que alguma coisa, pelo menos, lhe sirva ou de motivação ou de dica para que possam dar início ou continuidade às pesquisas.
E uma coisa que eu lembrei depois, eu não queria deixar de registrar, dessa importância que tem de haver esse intercâmbio de ideias entre escolas diferentes. Eu acho que isso traz uma riqueza para a pesquisa, para o trabalho muito grande, porque você vem de uma escola com uma forma de pensar, com premissas, às vezes muito bem assentadas, que nem se imaginava em desconstruir, e aí chega uma outra universidade que tem uma outra forma de pensar, outras premissas, e aí você começa a questionar as suas, e esse questionamento não vem não necessariamente para que você deixe-as de lado, mas que você passe a olhar aquela sua forma de pensar com maior criticidade, e pense o seu tema e vá construindo ele em cima dessa criticidade das duas bases. E eu acho que isso dá um fortalecimento para o trabalho, diminui o risco de que você vá fechado numa ideia, pautado naquelas suas preconcepções e consiga trazer um trabalho que se critica ao tempo em que ele é construído. Eu acho que esse foi o maior ganho que eu tive em ter saído da USP, ou da UFBA, e ter ido fazer o mestrado na USP. Esse intercâmbio, então, promovido, né, acolhido, sobretudo pelo professor Heitor, foi muito, muito, e é muito importante, né? Foi para mim e é muito importante para as pesquisas que são desenvolvidas por ele, por seus orientandos lá. O produto final, ele acaba sendo muito mais rico. Eu não tenho medo e pesquise. Então, meus caros, agradeço demais a presença de vocês, as manifestações carinhosas aqui no chat. Na verdade, a gente que pesquisa, a gente que sai da nossa cidade para pesquisar nos locais, no final das contas, tudo volta para vocês, para os nossos alunos, pelo menos, acho que no caso de muitos de nós aqui, é para os nossos alunos que a gente pensa muito dessas pesquisas para instigar e para, quem sabe, futuramente vocês também estarem contribuindo aí com as suas próprias pesquisas. Bem, com essas palavras, eu encerro, então, essa primeira edição do Pesquisa nas Arcadas. Acho que foi muito proveitoso. Comentem lá no Instagram do grupo de pesquisa, pit.urca, o que vocês entraram para se inscrever. Deixem comentários, deixem sugestões, e a gente vai ajustando nas próximas edições. Já fica aqui o convite, final do mês que vem deve ter a segunda edição. Então, tchau, tchau, obrigado a presença de todos. Minami está parecendo o William Bonner, não é? Essa... Baita âncora, né? Eu tô lendo aqui o prompt. E essa imagem aí dessa câmera dele. Ô, John, corta o Marco, viu? Produção. Tchau, tchau, tchau. John, corta a gravação, que aí a gente